Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu começo falando de economia. A taxa de desemprego caiu a 8,3% no trimestre encerrado em maio. O resultado divulgado pelo IBGE foi provocado em grande parte pela chamada população desalentada, formada por pessoas que desistem de procurar vaga no mercado de trabalho. Esse é o melhor resultado para a taxa de desemprego no trimestre encerrado em maio desde 2015, quando a desocupação também fechou em 8,3%. Já em relação ao trimestre imediatamente anterior, entre dezembro do ano passado e fevereiro de 2023, a queda no desemprego foi de 0,3 ponto percentual. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE mostra que atualmente há 8.900.000 pessoas desocupadas no Brasil, quase 4 milhões de desalentadas e pouco mais de 67 milhões fora da força de trabalho. Já a população ocupada está próxima de 98 milhões e meio de pessoas, sendo quase 37 milhões com carteira assinada e 13 milhões sem. E o restante são os trabalhadores por conta própria, os trabalhadores domésticos e os informais. O rendimento real habitual do brasileiro ficou estável no trimestre encerrado em maio em relação ao trimestre anterior, em R$ 2.901. E olha só, com a chegada do inverno, o valor da conta de luz aumenta em muitas casas. E o motivo é o uso mais frequente e mais potente de alguns eletrodomésticos, principalmente o chuveiro. Com as temperaturas mais baixas, nada melhor do que um banho quente para relaxar. Mas fique alerta, porque esse conforto pode pesar no bolso. O uso do chuveiro elétrico corresponde a um aumento médio de 30% no valor da conta. Segundo a empresa responsável pela distribuição de energia na Grande São Paulo, o aparelho ligado na opção inverno na potência máxima durante 10 minutos por dia custa em média R$ 28,93 por mês. Além do chuveiro elétrico, estão no topo da lista de maior gasto de energia o ar-condicionado na função quente ou fria e a geladeira, que representa cerca de 40% do consumo total de uma casa. Também tem participação importante a iluminação, o aparelho de televisão, o ferro de passar roupas, a máquina de lavar, além de roteadores e micro-ondas. O especialista em eficiência energética e hídrica indica que a média de consumo dos brasileiros é de 300 kW, isso para uma família com 4 a 5 pessoas. Se todos demorassem 10 minutos para tomar banho na potência máxima, o valor da conta passaria de R$ 100 apenas com chuveiro, sem contar com os demais eletrodomésticos usados durante o período. Trocou de ambiente, apaga a luz, começou o dia, deixa o calor entrar, abre as cortinas, deixa a iluminação natural entrar. À noite, ao contrário, você fecha, vai lavar roupa, deixa para os dias mais quentes, vai passar roupa, começa pelas mais pesadas, deixa as mais leves para o final, que você pode passar até uma roupa de seda com ferro elétrico fora da tomada. Lembre-se que tudo que tem resistência consome mais energia elétrica, né? Vai optar e comprar um aquecedor nessa época do ano, né? Pesquisa bastante, às vezes vale a pena investir um pouquinho mais para você economizar depois, né? Para você utilizar um aquecedor a óleo, vai ser melhor para a sua saúde, que ele não resseca o ar e vai ser mais econômico do que um com resistência. O Jorge já passa por essa situação diariamente em casa e está lutando para mudar hábitos e gastar menos com a conta de luz. Nós somos em 4 pessoas. E eu tenho uma menina de 15 anos e ela toma banho assim, tipo, meia hora. Tá difícil de controlar. Wagner Carvalho dá dicas para reduzir o consumo de energia elétrica durante o inverno. Lembrar para testar a borracha da geladeira, põe uma folhinha de papel e fecha e tenta puxar para ver se ela vai sair com facilidade. Porque se estiver escapando o ar gelado, ela vai consumir mais. Lembre-se de nunca secar roupas atrás da geladeira, porque ela vai dificultar a ventilação, vai forçar a máquina
vai aumentar o consumo. Eu percebo que muitas pessoas ficam bastante tempo procurando coisas na geladeira com a porta aberta. Então mantenha tudo organizado, um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar, porque você vai demorar menos tempo procurando onde que está. E um grande pulo do gato, que todo mundo nessa época do ano põe o chuveiro elétrico na posição inverno, mas esquece de ir lá na geladeira e reduzir a potência no termostato, porque agora, diferente do verão, você não precisa mais dos produtos tão gelados, né? Mas apesar das temperaturas mais baixas, é preciso ficar atento também ao gasto com água potável. Se você reduzir o seu tempo no banho, você está economizando água também, que é o líquido mais precioso do planeta, né? Sem água não há vida. Economiza na conta de água, economiza também na conta de energia. E hoje em dia já tem uma série de tecnologias economizadoras que, se implantadas numa residência, no escritório, numa academia, numa empresa, pode derrubar a conta de água até pela metade. E aí, Jorge, vai passar a consumir menos água e energia elétrica? Nós estamos controlando a água para lavar louça, que também é energia, né? Então, nós estamos controlando o máximo para minimizar a torneira aberta quando enxuga, quando lava a louça, quando passa sabão. O chuveiro, nós estamos normalizando, tipo assim, enxagou, tomou banho, molhou o corpo, ensaboa, desliga o chuveiro e mesmo assim está complicado, viu? O ar-condicionado também. Nós ligamos deixando o ar bem quentinho, depois fecha todas as portas. É o nosso critério que nós estamos usando. E olha só, as vendas de veículos novos no Brasil cresceram 7,3% em junho. A alta foi impulsionada pelo programa de descontos para a compra do carro zero. O levantamento da Fenabrave aponta o emplacamento de quase 190 mil novas unidades no país, entre carros comerciais, leves, caminhões e ônibus. Ao todo, no primeiro semestre de 2023, mais de 998 mil veículos foram emplacados. Em comparação a junho de 2022, a alta foi de 6,33%. Esse é o primeiro resultado oficial do setor após o anúncio de um programa do governo que visa estimular a indústria e animar o consumidor a movimentar a economia. Críticos do programa denunciam o incentivo aos combustíveis fósseis e a ineficácia para aquecer o setor. Olha, e por falar em automóvel, o número de infrações por uso de celular ao volante aumentou 30% no primeiro trimestre deste ano. Entre os recordistas estão os motoristas de São Paulo e de Minas Gerais. Uma das primeiras coisas que o brasileiro aprende nas aulas da autoescola nessa era digital é que não é permitido falar ao celular, tanto ligações como responder mensagens, mexer em aplicativos e tirar fotos enquanto dirige. A prática de mexer no aparelho é considerada uma infração gravíssima, que rende multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira. Apesar de tantas instruções, parece que algumas pessoas não levam as regras ao pé da letra. Só nos 3 primeiros meses desse ano, todos os dias, quase 700 motoristas foram flagrados dirigindo enquanto usavam o celular. Porém, já foi comprovado por especialistas que essas práticas aumentam em 400% as chances de acidentes de trânsito. Como se não bastasse pegar o celular para responder mensagens ou falar ao telefone, alguns motoristas fazem até chamadas de vídeo dirigindo. E outros motociclistas até pilotam com fone de ouvido conectado ao aparelho. Práticas que só são permitidas realizar quando o veículo está parado em um local seguro, ou de preferência estacionado. São Paulo e Minas Gerais são os estados com os motoristas que mais infringem essa lei. Só no estado mineiro foram aplicadas mais de 6 mil multas por uso de celular na direção nos 3 primeiros meses deste ano. Um grupo de educadores de motoristas infratores ressalta que a melhor coisa para se fazer é pedir para alguém que está ao seu lado atender o telefone, ou então colocar aquela mensagem que já tem no aplicativo, que diz "Estou dirigindo, me ligue mais tarde". E agora um dado preocupante sobre a saúde dos jovens brasileiros. Um levantamento apontou que em apenas um ano a obesidade aumentou 90% nesse público.
O dado alarmante foi apresentado no estudo Covitel 2023, Inquérito Telefônico de Fatores de Riscos para Doenças Crônicas Não Transmissíveis em Tempos de Pandemia. Segundo os números, a obesidade atinge 17% dos jovens de 18 a 24 anos no Brasil. Um dos fatores principais para esse aumento significativo foi a pandemia, que mais uma vez impactou de alguma forma a saúde corporal ou mental da população. Para esse grupo de jovens em específico, a pandemia fez com que a obesidade aumentasse por conta da falta de interatividade em um período muito importante da vida, que no caso é a adolescência. O isolamento e a falta de contato com outras pessoas facilitou o acúmulo de gordura no corpo. A pesquisa mostrou também que a população está cada vez mais em risco, já que ela come mal, bebe mais e não faz atividade física. Além disso, essa faixa etária é a que menos consome frutas, verduras e legumes, mas a que mais consome refrigerante ou sucos artificiais. Os efeitos desses hábitos pouco saudáveis tendem a se agravar com o tempo e problemas de saúde que já aparecem também podem aumentar, como é o caso da hipertensão, onde 1.400.000 jovens sofrem com a doença, seguida por problemas na saúde mental, seja pela ansiedade ou até mesmo pela depressão. A pesquisa ouviu 9.000 brasileiros de todas as regiões do Brasil, incluindo o interior e as capitais. O objetivo do levantamento é trazer um retrato da magnitude do impacto dos principais fatores de riscos para doenças crônicas não transmissíveis na população adulta brasileira, ou seja, com 18 anos ou mais. E veja a seguir, prejuízos causados pelas depredações em Brasília já superam 20 milhões de reais. E você vai ver também, quem viajar para o Japão não vai mais precisar levar roupa. Isso porque uma empresa agora oferece aluguel de trajes para todas as ocasiões. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. Olha só, e os prejuízos dos ataques de 8 de janeiro em Brasília já superam 20 milhões de reais. O Supremo Tribunal Federal foi o que teve o maior estrago em bens. O valor total de dinheiro público estimado para cobrir os danos causados pelos ataques nos edifícios sede do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Planalto após 8 de janeiro já supera 20 milhões de reais. Segundo as informações fornecidas pela cúpula dos três poderes, o STF teve o maior prejuízo, com um valor de 11 milhões e 400 mil até agora. Em seguida vem o Congresso, com 4 milhões e 900 mil, e o Planalto, com 4 milhões e 300 mil. Apesar da previsão, o orçamento ainda pode crescer, já que há custos que 6 meses após o ocorrido ainda não foram estimados. Esse é o caso, por exemplo, do relógio francês do século XVIII, entregue pela corte francesa como um presente a Dom João VI. O maior custo informado pelo Executivo se refere a 24 obras de arte danificadas. Dessas, 15 tiveram os valores avaliados pelo órgão em um montante que chega a 3 milhões e meio de reais. No Congresso, também os maiores valores informados dizem respeito à restauração de obras de arte históricas danificadas pelos radicais. A Procuradoria-Geral da República já denunciou 1.390 pessoas pelo quebra-quebra na Praça dos Três Poderes. E desse total, o STF já aceitou denúncia contra 1.290, o que os levou à condição de réus. O caso também motivou a instalação de uma CPI mista no Congresso Nacional. Além disso, a Advocacia-Geral da União ajuizou ações para buscar o ressarcimento dos prejuízos causados aos cofres públicos. E dados preliminares mostraram que os alertas de desmatamento na Amazônia caíram 39% no primeiro semestre deste ano. A taxa para o período já é a terceira menor da série histórica, que começou em 2015.
Mesmo faltando 7 dias para o fechamento dos dados do primeiro semestre desse ano, o acumulado de desmatamento na Amazônia Legal está em 2.416 km². Os números são do Instituto de Pesquisas Espaciais. A taxa desse ano só ficou acima das marcas de 2017 e 2018. Em comparação com o mesmo período do ano passado, em que a área sob alerta de desmate acumulou recorde sobre recorde, esse número é quase 40% menor. Os alertas de desmate são feitos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, que produz sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores de 3 hectares. Tanto para áreas totalmente desmatadas como para aquelas em processo de degradação florestal. Por isso, os números podem ter alteração até a finalização da análise dos dados pelo INPE, que costuma rever a influência de fatores como a cobertura de nuvens na medição das taxas. A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a área dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e parte do Maranhão. E um estudo demonstrou que a formação de gelo na Antártida foi a menor no dia 27 de junho, desde o início da medição em 1979. Um recorde registrado na semana passada mostrou que o efeito das mudanças climáticas está cada vez maior. A extinção do gelo marinho formado na Antártida foi o menor para o período. A extensão do mar congelado era de 11.700.000 km², 1.200.000 abaixo da menor extensão para o dia registrada em 2022. Mas o mais preocupante é que isso não é de hoje e muito menos algo fora da curva, já que a tendência de queda começou a ser registrada há 4 anos. Os números são do Centro Nacional de Dados sobre Neve e Gelo, Centro de Informação dos Estados Unidos, que apoia a investigação polar. Segundo os pesquisadores, a consequência mais imediata dessa situação no Brasil será a redução da frequência e da intensidade das frentes frias. Segundo eles, a superfície do Oceano Austral está se tornando mais quente e isso começa a mudar os padrões de circulação atmosférica. A tendência é que em algumas décadas vamos passar a ver uma menor frequência e intensidade das frentes frias. Vale lembrar que essa redução na camada de gelo na Antártida e no Ártico é um dos principais indicativos do aquecimento global, mas nada é feito, já que desde a Conferência do Clima de Estocolmo, em 1972, se fala sobre isso. No mês passado, cientistas da Coreia do Sul, Canadá e Alemanha publicaram um artigo científico no qual apontam que o Oceano Ártico poderá ficar sem gelo durante o verão já a partir da década de 2030. Eles utilizaram dados de observação entre 1979 e 2019 para fazer simulações e, com os novos números, o Ártico ficaria sem gelo cerca de uma década antes do que os pesquisadores previram anteriormente. Diversas ações e compromissos precisam ser assinados pelos líderes mundiais e, para alterar o futuro, é necessário que ações no presente sejam efetuadas. Sem isso, o fim de um ecossistema e de todo um equilíbrio global pode se aproximar cada vez mais rápido. E em breve, turistas e viajantes a negócios que forem ao Japão não vão mais precisar levar roupas. Isso porque uma empresa planeja oferecer o aluguel de trajes e vai ter para todas as ocasiões. Vamos conferir. Arrumar e desfazer a mala já são ações que muitos não gostam na hora de viajar. Imagine ainda o receio em ter a bagagem extraviada. Só que agora tudo isso está bem distante de acontecer, já que o que você levaria será ofertado, ou melhor, alugado. As companhias aéreas, hotéis e restaurantes japoneses estão se preparando para receber mais viajantes, agora que as restrições de entrada foram totalmente suspensas e a temporada de férias de verão está começando.
Os visitantes poderão selecionar roupas com base no tamanho e nas necessidades sazonais por meio do site ou do aplicativo chamado Qualquer Roupa em Qualquer Lugar. Um conjunto de roupas custará entre R$ 135 a R$ 235. As pessoas poderão alugar até 8 peças de vestuário por até 2 semanas, em 3 tamanhos: pequeno, médio e grande. Os estilos disponíveis são inteligente, casual inteligente e misto. Além disso, os conjuntos serão entregues no hotel designado pelo viajante. As roupas que podem ser alugadas serão obtidas do estoque excedente de produtos de vestuário, ajudando a minimizar o desperdício. Segundo a Japan Airlines, nesse período de teste será calculada também a redução das emissões de carbono com base no peso economizado da aeronave e informará os clientes. O serviço será executado em caráter experimental até agosto de 2024 e, caso o resultado seja positivo, será implementado de maneira integral no mesmo instante. Bom, é isso aí. Esta edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até mais!